Tá, então eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos. Então eu agradeço ao Pai Universal pela vinda de Micael de Nébado, também pela Escola de Urântia, que no dia 21/8 completa um ano de atividades, pela oportunidade de estudarmos a Quinta Revelação juntos, e desejando que, vivendo os seus ensinamentos de amor, cheguemos ao mundo de luz e vida, de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos iniciar. A aula de hoje é sobre os problemas sociais da religião. Então, nós vamos fazer assim, eu vou apresentar os tópicos, de acordo com o documento 99, eu peguei e fiz um apanhado desses tópicos. Então, esse documento, ele é interessante, a metodologia que o Melquisedeque usou para escrever o documento, né? Porque ele mescla os problemas e as soluções. Está tudo mesclado, assim, às vezes volta, às vezes vai. Mas se foi assim que foi colocado no livro, então eu achei melhor deixar. Então, esse documento ele foi revelado por um Melquisedeque. Então, ali, a religião pode concretizar a sua mais elevada administração social se mantiver as menores ligações possíveis com as instituições seculares da sociedade. Então, aqui, ele já dá uma ideia, né, de como que a religião deve comportar-se. A religião não deveria estar diretamente empenhada nem na criação de ordens sociais novas, nem na preservação das antigas. As condições de vida alteram-se tão rapidamente que as modificações institucionais devem ser grandemente aceleradas, e a religião deve, consequentemente, apressar a sua adaptação a essa ordem social nova e sempre mutante. Então, aqui, né, o importante é que a religião, que a administração dessa religião, ela não deve estar ligada a essas instituições seculares, que podem ser instituições da política, né? Ou então, eu entendo qualquer outra instituição. Se bem que as religiões atualmente, elas estão ligadas, por exemplo, cuidam de hospitais, cuidam de creches, cuidam de várias outras coisas, né? Então, não sei se vocês têm essa ideia também de instituição secular, porque instituição secular é a instituição que não é religiosa. Então, dá a impressão que são todas essas outras instituições, né? Vocês têm alguma ideia a mais sobre isso? Entendem assim também? Mas não é o que a gente percebe, né? As religiões, elas se excluem na vida das pessoas, né? Em todas as áreas a gente vê a religião entrando na política, na educação, e em tudo a gente vê a religião praticamente mesclada, né? E é exatamente o que o livro de Urântia está, a lição do Melquisedeque está contra, né? Contrário é isso, seria uma coisa à parte, né? Completamente separada. É isso que me dá a impressão também. Muito interessante isso, é bom pensar como fazer para... Porque eu acho muito difícil hoje conseguir apartar as religiões existentes, né? Uhum. De todas as outras áreas sociais existentes. Nesse primeiro momento, aí ele já fala que deve ser afastado, né? Totalmente acho essa que questão. Isso aí acho que é uma coisa assim bem mais para futuro, né? Não para momentaneamente. Isso vai ser devagar, né, aqui. É. Mas para dar certo vai ter que ser assim.
Uhum, agora a gente sabe, né? Então, vamos direcionar pelo menos nossa mente que isso um dia É, aconteça. então daí depois ele continua aqui, né? E não deve estar, não deveria, né? Na criação de ordens sociais novas. Então, não se envolver com política, né? Porque uns querem uma coisa, outros querem outra. E nem preservar as antigas. Deve ser uma coisa totalmente nova, uma adaptação nova. E também apressar a sua adaptação. Porque é necessário alguma coisa urgente. Mesmo porque a religião não está mais respondendo aos anseios, né? Principalmente dos jovens. Então, aqui é o tópico da religião e a reconstrução social. Como que ela pode fazer essa reconstrução social? As invenções mecânicas e a disseminação do conhecimento estão modificando a civilização. Certos ajustes econômicos e mudanças sociais tornam-se imperativos, caso se queira evitar o desastre cultural. Essa ordem social nova e vindoura não se estabelecerá complacentemente ainda por um milênio. A raça humana deve reconciliar-se com uma série de mudanças, de ajustes e reajustes. A humanidade está a caminho de um destino planetário novo, ainda não revelado. Então, veja bem, aqui, ao mesmo tempo que ele coloca, né, nessas invenções mecânicas, nesses ajustes sociais e mudanças, que eles são, é urgente que se faça uma reconstrução social para que as pessoas se adaptem, né? Mas essa ordem nova, social nova e vindoura, e ao mesmo tempo faz aqui uma previsão e uma profecia, não se estabelecerá complacentemente ainda por um milênio. Então, nós vamos ficar ainda por muito tempo nesses ajustes e reajustes, aqui que fala, né, dessas mudanças. Então, não adianta a gente pensar que agora, durante a nossa vida, nós vamos ver um ajuste econômico eficaz. Ainda há muito o que fazer. E uma coisa muito interessante aqui, esse um milênio, né, que ele fala. Agora, e a outra coisa que ele diz, a humanidade está a caminho de um destino planetário novo. E esse destino planetário novo, será que é porque nós estamos num planeta experiencial? Então, eu achei bastante interessante esses dois posicionamentos do revelador, né? Que demorará um milênio para esses ajustes e será um destino planetário novo. Lília, esses ajustes imperativos ou urgentes, diante de tanto desafio que temos, é possível começar hoje essa reevolução Devemos. Como fazê-lo? Porque parece que está tudo tão incrivelmente engatilhado, né? Que não tem, eu não vejo ainda como. É verdade que o livro Durante é uma ferramenta que está sendo introduzida agora na humanidade para mudar, né, a mentalidade. Mas esse documento aqui ele vai explicar bem o que nós devemos fazer. A religião, olha, aqui ele dá o que a religião tem que fazer para esses ajustes, né? A religião deve tornar-se uma poderosa influência para a estabilidade moral e o progresso espiritual. Então, é isso que a religião pode fazer. Funcionando dinamicamente em meio a tais condições, sempre em modificação e ajustes econômicos sem fim. Gente, sem fim, porque um milênio, né? A sociedade de Urântia jamais pode estabelecer-se de modo como fez em idades passadas. Então, tudo que a gente pensou
as coisas que estão estabelecidas com relação à religião não vão funcionar. E agora ele fala, essa parte aqui, esse parágrafo é muito legal, olha. O barco social já levantou âncoras, é poético, saindo do abrigo das baías da tradição estabelecida, e já iniciou a travessia do alto mar do destino evolucionário. E a alma do homem, como nunca dantes na história do mundo, necessita examinar minuciosamente as suas cartas náuticas de moralidade e consultar meticulosamente a bússola da orientação religiosa. Tá? Então, tem que examinar minuciosamente as cartas náuticas. Depois, finalmente, depois a gente conversa um pouco. A missão suprema da religião, como influência social, é estabilizar os ideais da humanidade. Então, essa é a missão. Durante esses tempos perigosos de transição entre uma fase e outra da civilização, e entre um nível e outro de cultura. E quando você fala em religião, nós estamos falando não só da religião cristã, que predomina aqui, né? Mas de todas as religiões do mundo. Então, nós estamos falando do islamismo, nós estamos falando do budismo, do hinduísmo e todas as outras religiões. Então, ele está falando para todas, né? Daí, o que você achou? Quem falou foi o Fernando. É isso mesmo. Haver um diálogo interreligioso entre, né, mais denominações de instituições religiosas. Esse diálogo realmente tem que ser fomentado, né? Nós temos aí o líder católico, né, que está buscando essa interassociação entre as religiões, né? Mas é vista por alguns com maus olhos, né? E eu não sei quem poderia fazer essa interligação entre as religiões para que se chegue a um denominador comum, então, a uma fraternidade, um respeito, né, com as fés diferentes, né, de cada um, né? Sim, é importante isso, mas eu acredito que ali eles estão falando de cada religião se transformar. Porque algumas religiões, elas estão focadas em política, né? No governo. Tem religiões que elas mesmas são o governo, nós sabemos, né? Então, daí, para essas religiões também. E tem algumas religiões que querem ser o governo. Tem algumas pessoas que dizem que tem que entrar com a religião no governo. Tem essa também. Aqui tem um comentário, tem algumas pessoas comentando, não sei, você quer comentar, Sônia, alguma coisa? Ou prefere só escrever? Oi, Lília. Diga. Boa noite aí, querida. Boa noite. Eu queria fazer aqui uma pergunta, já que está sendo tratado esse tema, que a religião ela deve acompanhar assim, o desenvolvimento humano, né, as novas tendências. A religião segundo o conceito do livro de Urântia, segundo o conceito dos reveladores, seria isso, né? Isso. E que é uma religião pessoal, a gente vai ver na sequência. Assim, que a gente vê na sociedade sobre o espiritualismo, né? A espiritualidade. Ah, tá certo, então. É porque como tu está abrindo para perguntas, né? Talvez eu tenha me antecipado, mas então vou aguardar para ver o que é falado. Isso. Mas Lilian, eu acho que esse exemplo que ele deu, eu acho que é fantástico, ele ilustra bem. Quer dizer, a gente saiu de uma baía segura, né, e estamos atravessando um mar, né, revolto aí, em termos de costumes, de religiões, de crenças, né? E a gente está vendo isso, né? As várias religiões, as várias tipos de crença, né, que estão espalhados pelo mundo aí em confronto, né? Islamismo, teocracias, né?
comunismo, uma mistura só, é uma coisa, né, que está levando o mundo assim, a repensar totalmente né, o seu modo de agir. E os caras que não creem absolutamente em nada também, né? Então, eu acho que essa mistura toda aí é essa revolução que está acontecendo e que a gente realmente passa por isso assim no momento que a gente sente muita instabilidade, né, em geral, assim, né, em todas a própria religião católica, né, está sofrendo também essas mudanças, né? Enfim, eu acho que os radicalismos estão aparecendo, estão aflorando, né? E eu acho que esse período que vai ser bem crítico, que a gente já entrou nele, né? Não sei quando vai acabar isso. E ali diz que a evolução já começou. A evolução já começou, não tem mais como. E ainda bem, né? Porque é muito legal quando ele diz ali que nós temos que, olha, que o barco social já levantou âncoras e pronto. E a travessia alto mar, mar do destino evolucionário, e é um mar revolto mesmo, como você falou, né? Nós temos que buscar, eu fico assim, esse minuciosamente, porque a nossa moralidade, ela está muito invertida, né, até coisas assim que a gente não imagina que vai acontecer, que as pessoas, está sendo muito difícil algumas questões. Outro detalhe quando no mandato de publicação fala quando essa era ideológica passar, né? Talvez seja depois dessa luta, essa disputa de religiões quererem sobressair-se às demais, né? Acredito também o socialismo como uma religião política, né? Ideológica, tudo isso vai ter que passar, né? Para que cheguemos à outra margem do rio, né? do mar, né? E a Terra esteja pronta, né, para ter essa evolução, esse salto, né, de qualidade, não só econômico, social, político, espiritual e religioso. Né? Sim. Vamos passar para o próximo, a próxima... Oi? Eu poderia fazer também um comentário? Diga. Eu tenho a impressão, por mim, que todo esse movimento aí, de iniciativa, provavelmente, do Vaticano, no sentido de ecumenizar as religiões, parece que a gente tem alguns exemplos aí recentemente, quer me parecer que esteja não alinhada com os preceitos durante Consegui entrar na minha escola. Consegui entrar na minha escola. Uhum. Ou seja, eu tenho, estou entendendo que está tendo uma iniciativa, né, das grandes religiões em se, vamos dizer, não vou dizer que vão se fundir, né, mas que não tem ainda uma diretriz baseada no livro de Urantia. O que vocês acham? Não tem. Ainda as religiões estão separadas e cada uma está numa direção, caminhando numa direção, né? Também então, aí, e muitas vezes a gente vai ver aqui, por exemplo, agora a fraqueza da religião institucionalizada. Então, agora nós vamos ver aqui as religiões que são instituições. Certo. Então, ali, ó, a religião... E para atravessar esse mar aí, sem essas cartas náuticas, então eu acho que vai demorar esse tal desse milênio aí até se chegar a uma conclusão, né? Mas aos poucos a gente já está caminhando, porque o barco já saiu. As embarcações já saíram. Estamos no mar, como diz o Flávio. Sim, da nossa parte, sim, Lívia. Agora, olha lá. Não vou dizer que seja a intenção das grandes igrejas. Das grandes igrejas, isso nós vamos ver. Isso mesmo. Ok, Lívia, obrigado. Nada. Então, vamos lá continuar um pouquinho aqui. A religião institucionalizada está no presente momento num impasse dentro de um círculo vicioso. Ela não pode reconstruir a sociedade sem primeiro reconstruir-se a si própria.
e sendo uma parte tão integral da ordem estabelecida, não pode reconstruir-se a si própria antes que a sociedade haja sido radicalmente reconstruída. Então, ela tem que se reconstruir, mas não pode porque a sociedade não é reconstruída. Porque quem faz parte da igreja é cada pessoa, cada religioso que faz parte daquela igreja. Se o religioso não se constrói e reconstrói a sociedade, a igreja também fica nesse círculo vicioso. Continuando. Que imbróglio. Isso, nós já comentamos, eu vou ler essa parte aqui, já comentamos. Uma ordem social ideal, e aqui ele dá a receita, né? Uma ordem social ideal é aquela na qual todo homem ama seu semelhante como a si próprio. Então, essa é a ordem que nós temos que chegar. Daí, ali, ó, a igreja institucionalizada no passado pode ter parecido servir a sociedade, de modo a glorificar as ordens políticas e econômicas estabelecidas. Mas ela deve apressar-se em cessar com esse tipo de ação se quiser sobreviver. A sua única atitude decente consiste em ensinar a não violência, a doutrina da evolução pacífica, no lugar da revolução violenta, a paz na terra e a boa vontade entre todos os homens. Então, essa é a função da igreja. Aqui ele dá outra dica. Qual é a função da igreja institucionalizada? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Vocês querem fazer algum comentário sobre a igreja institucionalizada ali? Alguma pergunta? Ficou claro qual é a função? Eu achei engraçado ele colocar, né? A sua única atitude decente. Ensinar a não violência. O que você você já né? Quem falou? Não, eu disse sim, que está claro. Ah, tá. Ah, você está com o nome do Aguinaldo. É porque o meu computador travou, eu estou aqui com ele. Ah, tá. Tá bom. Então, vamos voltar lá. Mais um pouquinho. Então, é muito legal, porque dá umas dicas muito boas, né? Então, aqui, agora, a religião e o religioso. O reino do céu não é nem de ordem social, nem de ordem econômica. É uma fraternidade exclusivamente espiritual de indivíduos sabedores de Deus. Bem verdade é que tal fraternidade em si própria seja um fenômeno social novo e surpreendente, acompanhado de repercussões políticas e econômicas espantosas. Então, se você tem a fraternidade, você vai ter influência, né, na política e na economia, né? Se você tem essa fraternidade espiritual bem formada, bem de acordo com a fraternidade, né, que Jesus nos ensina, de amar o próximo e amar como a si mesmo. O religioso tem compaixão pelo sofrimento social e preocupação com a injustiça social. Não se isola do pensamento econômico, nem é insensível à tirania política. Então, a gente não está totalmente, a gente não vive à parte, o religioso não vive à parte, ele vive na sociedade. A religião influencia a reconstrução social diretamente, por espiritualizar e idealizar o cidadão individualmente. Indiretamente, a civilização cultural é influenciada pela atitude desses indivíduos religiosos, quando eles se tornam membros ativos e influentes de vários grupos sociais, morais, econômicos e políticos. Então, se você vive a religião, você vai viver a religião no teu trabalho,
em casa, na política, você vai viver essa religião. Não tem como, né? Você não... E isso já aconteceu, e aconteceu, a sociedade mudou muito por causa de preceitos religiosos de amor mesmo. Hoje se respeitam mais as pessoas, mesmo que às vezes você pense assim, nossa, olha, tem certas atitudes que não são mais aceitáveis hoje, que eram até há pouco tempo, não são mais aceitáveis, né? De violência, por exemplo, às vezes, então você vai aprendendo, e daí o cidadão vai aprendendo que aquilo não é certo, né? Alguns têm a luz e fazem até leis, por exemplo, a lei de proteção ao idoso, a lei de proteção, vira lei, porque as pessoas ainda não sabem como fazer. Então, tem que ser uma lei para as pessoas ir se conscientizando. E eu acho isso uma grande influência da religião do amor, sabe? Mas aí, para atingir-se uma civilização altamente elevada em termos culturais, torna-se necessário que se forme primeiro o tipo ideal de cidadão. E então, os mecanismos sociais adequados e ideais, por meio dos quais essa cidadania pode controlar as instituições econômicas e políticas de uma sociedade humana tão avançada. A Igreja, tomada de um excesso de sentimentalidade falsa, há muito tem ministrado aos infelizes e menos favorecidos, e isso tem sido um bem. Mas esse mesmo sentimento tem levado à perpetuação imprudente de linhagens degeneradas racialmente, o que tem retardado imensamente o progresso da civilização. Então, eu coloquei aqui porque... Então, apesar da Igreja, ela ter tomado para si essa questão social, de você ajudar os pobres, os menos favorecidos, ajudar as pessoas que estão necessitadas, e isso é um bem, ele fala que isso é um bem, mas ao mesmo tempo a Igreja acaba ajudando, vamos dizer assim, demais, né? A pessoa acaba ficando indolente, acaba não reagindo, vendo que ela vai receber, se eu vou receber... por que eu vou trabalhar se eu recebo de graça? Então, vai ficar preguiçosa, vamos dizer assim, né? Então, ela não vai progredir, e é isso que eu entendo. Essa degeneração, ali, no caso, alteração para pior, né, ação de decair, essa degeneração, linhagens degeneradas racialmente, esse racialmente, nós podemos entender como raça humana. Então, essa parte da raça humana, porque não se fala mais de raça tal, mas de raça humana, ela acaba ficando, dando um mau exemplo até para os filhos, porque se não trabalha, então os filhos também vão seguir, continuar, vamos dizer, pedinte, né? Então, o que se deve fazer? Se deve ensinar um ofício, como diz, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. A princípio tem que se dar o peixe, vamos dizer assim, a pessoa está ali com fome e tal, mas tem-se que ensinar essa pessoa a ela progredir na vida, né? Então, isso é importante também. Algumas igrejas fazem, algumas só fazem essa questão do dar a esmola, né, para a pessoa que precisa ali. O assistencialismo. Então, ali, a religião pode manter-se isenta de alianças seculares nefastas apenas se... Então, aqui, essa palavra nefastas, né, quer dizer, que prejudicam a sociedade. Então, a religião, ela pode manter-se se tiver uma filosofia criticamente corretiva. Então, quer dizer, se eu sei que eu estou no caminho errado, eu tenho que me corrigir. Então, a um dado momento, a religião, nós estamos errando aqui, então vamos nos corrigir, vamos acertar o caminho. Manter-se livre de quaisquer alianças de ordem social, econômica e política. Então, aquilo que foi falado no início, né? Não se aliar a essas ordens seculares.
tiver comunidades criativas, confortadoras e que se desenvolvam na expansão do amor. Então, o amor ali é o tudo que deve guiar a religião. Intensificar o progressivo discernimento espiritual e apreciação dos valores cósmicos, que é o que faz, quer dizer, você aprender a essa comunicação com Deus, a esse discernimento espiritual, a oração, ou mesmo a meditação, né? E aprender as coisas do alto, dos valores cósmicos, que eu vejo como as coisas de Deus, né? O cosmo, as coisas que Deus criou, e toda essa realidade que a gente recebe. Impedir o fanatismo por meio das compensações da atitude mental científica. Então, aqui o que eu entendo? Porque quando a pessoa não entende cientificamente um fato, ela vai achar que é um milagre. Né? Então, nós temos, assim, denominações religiosas e religiões em que as pessoas vão atrás dos milagres, simplesmente. Elas têm fé, mas é porque vai acontecer um milagre. E daí, tudo que acontece não é explicado pela ciência, é um milagre. Então, ali, e torna-se um fanatismo isso, né? Então, agora eu abro para os comentários e perguntas. Lilian. Oi. O que o Melquisedeque, eu procurei aqui, não achei de pronto, como que ele conceitua religião e igreja? Então, aqui nesse documento, quando ele fala em igreja, ele fala mais da igreja que nós temos institucionalizada, né? E religião, a religião também, às vezes ele fala de religião como a religião que nós temos, a institucionalizada, a religião institucionalizada, e às vezes ele vai falar da religião ideal, que é a religião pessoal. Então, igreja é um conjunto é uma comunidade de pessoas que elas têm um valor moral, né? Criativo, elas têm uma filosofia, Sim, elas têm tudo discernimento espiritual e apreciam determinados valores científicos, espirituais. Valores espirituais, né? Porque a ciência, ela é muito afastada ainda da religião. Por isso que muitas coisas, elas são vistas como milagres. Aliás, em algumas religiões, tudo é milagre, né? Então, a igreja seria esse grupo, né? Essa comunidade que vive e que eles experienciam o amor, a troca, a gentileza, o conhecimento da verdade, vivem esse conhecimento. Que seria o Isso ideal. seria a igreja. O que seria o ideal, né? É aquela história que Jesus fala, estou no mundo, mas não sou do mundo. Então, eu estou na igreja, mas eu vivo numa instituição, num país que tem política, isso e aquilo, mas eu não me envolvo. É isso que ele fala? A igreja como instituição, vamos dizer assim, o religioso, na realidade, não deveria se envolver com nada e a própria igreja, quando comunidade, porque fatalmente vai haver uma igreja, né? Porque as pessoas vão se reunir, mas ela deveria ficar só no plano espiritual e não se envolver com as questões seculares. E a religião como igreja é a minha relação pessoal interna com Deus, o ajustador, com Deus interno vivo que está dentro de mim. Essa é a minha religião. E a igreja é essa comunidade embasada na filosofia de Jesus.
embasada no conhecimento da verdade. É a comunidade que se forma, né? Porque nós somos seres gregários, então a gente se reúne e daí forma uma igreja. Ah, tá. Obrigada, Lília. Tá. Mais algum comentário? Posso falar, Lília? Pode. A Bíblia fala que nós devemos congregar na igreja como o corpo de Cristo, né? Então, mesmo a parte, vamos dizer assim, das revelações do livro de Urântia, a própria Bíblia já falava que a religião, ela deve se manter afastada dessa questão da política e da politicagem. Porque, ao meu entender, o que os reveladores querem dizer é o seguinte, é que o nosso ego ainda é muito grande. Que a partir do momento que a gente colocar ele pequenininho e que colocarmos Cristo, Micael, à nossa frente, muita coisa vai ser resolvida, né? Não adianta a gente ficar aí pensando quando é que vai ser. O momento é agora, tá? Daqui a 100 anos, eu não vou estar mais aqui. Então, se a gente ficar amanhã, não vai ter efeito. Essas transformações são pessoais, essas consciências também são pessoais, mas a prática tem que ser coletiva. Percebe? Então, se eu me coloco dentro da minha fé e não coloco a religião como um escudo ou como uma tenda para me abrigar socialmente, eu vou estar praticando a verdadeira religião jesusiana, né? Que é aquela que vem para somar. Eu não tem mais coisas ainda que eu não consegui ainda colocar as palavras de uma forma correta. Mas você falou também sobre a questão do assistencialismo, né? Que as religiões vêm tendo assim, colocando essa capa e tirando dos seus membros, e na verdade a gente sabe que isso está sendo desviado e não é pouco. Nós sabemos que tem muita gente ali que eu não vou dizer denominação, mas que está ali dentro dizendo que está praticando a fé, está buscando a Deus, mas na verdade não está. E isso não é uma crítica. Eu falo que isso seja uma autocrítica. Porque assim como o outro erra, eu também erro, né? E eu acho que esse é o momento que a gente tem que estar buscando realmente o que é que eu estou fazendo, né? O que é que tem assim, o que é religião para mim, fé e religiosidade. É verdade. Né? É dessa forma que eu penso e assim, já vinha falando, a própria Bíblia fala que a gente tem que congregar como corpo de Cristo. Se faltar um membro, não vou estar completo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o amor do Pai, ele tem que estar com todos e em todos. E está, né? É que a gente não reconhece. Alguns, né? Algumas pessoas não sabem ainda, né? Não tem consciência muito disso. Essa é a caminhada. Sim. Poderia dar uma contribuição? Muito obrigada. Nesse caso que a Ana citou? Obrigada. Pode dizer. Ana, assim, eu também compartilhava bastante assim dessa concepção de que pela Bíblia a gente tem que se reunir em uma igreja, em uma instituição. É isso que você quer dizer, né? Em uma igreja, uma instituição, como corpo, não. Você diz não, se reunir. Eu citei a Bíblia assim querendo dizer que enquanto estivermos praticando o amor de Jesus, nós seremos um corpo. Não precisamos estar dentro da igreja. Percebe? Mas, tá. Entendeu? Eu não tenho essa ideia de forma nenhuma. Eu tinha essa percepção de que a gente precisava estar sempre congregando em um templo, entendeu? De jeito nenhum, é verdade. E assim,
foi um paradigma que foi quebrado pela Bíblia mesmo, né? Porque a Bíblia, ela nos mostra o que é o corpo de Cristo, que é realmente as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e elas se congregam para se fortalecer e continuar na fé, né? Então, assim, esse congregar ele está mais relacionado com aquilo que a própria Bíblia diz, que onde estiver 2 ou mais reunidos. Ele não fala do lugar específico, entendeu? Apenas da união de 2 ou mais pessoas. E a gente está fazendo aqui agora, né? Isso, seria o congregar. Tá perfeito. Bacana. Tudo bem. Vamos continuar mais um pouquinho, então? Depois a gente... Para dar tempo, né? Então, agora nós vamos ver as dificuldades dessa transição que que está acontecendo, né? Então, ali, ó, e aí ele começa, o revelador começa. A amizade humana e a religião divina são mutuamente úteis e significativamente iluminadoras, desde que cresçam de um modo igual e harmônico. A religião dá um significado novo a todas as associações grupais, famílias, escolas e clubes. Confere novos valores aos jogos e exalta todo o verdadeiro humor. Porque nós vamos ter jogos de humor também nas morôncias. Né? Então, e nós vamos ter que ressignificar isso, e podemos ressignificar isso ainda aqui em Urântia. Vivendo a amizade, olha que bacana, né? Depois, na vida familiar. A vida familiar não pode existir sem crianças. Pode ser vivida sem religião, mas, se assim for, as dificuldades dessa associação humana íntima ficam enormemente multiplicadas. Então, sem religião, as dificuldades aumentam. Aumentam porque você não vai ver, você não vai ter outra perspectiva. Durante as primeiras décadas do século XX, é a vida da família, junto com a experiência religiosa pessoal, que mais sofre com a decadência consequente da transição entre as antigas lealdades religiosas e os novos significados e valores que emergem. E isso ainda está acontecendo. Isso o revelador falava das primeiras décadas do século XX, e nós estamos no século XXI ainda com essas dificuldades. Na sequência... O computador está meio lento. A ativação da religião é supraemocional, unificando toda a experiência humana em níveis transcendentais por meio do contato com energias espirituais e a liberação dessas energias espirituais na vida do mortal. Durante os tempos de instabilidade psicológica do século XX, em meio às perturbações econômicas, as contracorrentes morais e as violentas marés sociológicas dos ciclones, que são transições para uma era científica, milhares e milhares de homens e mulheres tornaram-se humanamente desajustados. É uma pena, nós estamos vendo isso todos os dias. Ficando ansiosos, impacientes, temerosos, incertos e instáveis. E como nunca antes na história do mundo, necessitam do consolo e da estabilidade de uma religião sadia. Em meio a essa realização científica e ao desenvolvimento mecânico, sem precedentes, pairam a estagnação espiritual e o caos filosófico. Então, nós estamos vendo isso, nós damos mais importância à ciência do que à religião. Mas isso é uma transição que nós estamos vivendo. Não há perigo de que a religião se torne mais e mais uma questão privada, uma experiência pessoal, desde que ela não perca sua motivação de serviço social altruísta e amoroso. Então, quer dizer, nós temos que ter uma religião pessoal, mas ela deve refletir na sociedade. A religião tem sofrido muitas influências secundárias,
da mistura súbita de culturas, da interfusão de credos, da diminuição da autoridade eclesiástica, das alterações sofridas pela vida familiar, além da urbanização e mecanização do mundo. Então, as pessoas estão tendo que se adaptar a várias coisas. Então, isso está se tornando bastante difícil. O grande risco espiritual que o homem corre consiste no progresso parcial, no crescimento incompleto realizado às pressas. O abandono das religiões evolucionárias do medo, sem ter imediatamente ao seu alcance a religião reveladora do amor. E é o que está acontecendo, porque as pessoas estão abandonando, vendo que não é aquela religião. Muitos dos jovens estão vendo que não é aquilo que eles querem, porque impõe medo. Eu acho engraçado, conheço uma pessoa que diz, me dá medo, mãe, me dá medo. Ai, meu Deus. Então, aí, ó. A transição é sempre acompanhada de confusão. Então, nós estamos nessa época. E haverá pouca tranquilidade no mundo religioso antes que termine a grande luta atual entre as 3 filosofias da religião. E essas 3 filosofias são a crença espírita numa deidade providencial, e esse espírito aí é espiritual também, né? Não é tanto concernente à religião espírita, de tantas religiões, então. A maioria das religiões acredita em um só Deus. A crença humanista e idealista de muitas filosofias, então, alguns só acreditam na filosofia e no ser humano. Independente da... Então, dentro dessas 3 filosofias ali. Ela coloca o ser humano em evidência. E a concepção mecanicista e naturalista de quantas ciências. E algumas religiões, então, é mais da natureza, até tira um pouco Deus à parte ali. Essas 3 abordagens parciais da realidade do cosmos devem finalmente tornar-se harmonizadas por apresentações reveladoras da religião, da filosofia e da cosmologia, que retratem a existência trina do espírito, da mente e da energia. Então, isso deve ser harmonizado, né? E essa harmonia a gente encontra no livro de Urântia. Graças a Deus veio até nós para que isso acontecesse, né? E a gente encontra muita resposta ali, as quais procedem da Trindade do Paraíso e alcançam a unificação no tempo e espaço dentro da deidade do Supremo. Então, aqui eu abro para algum comentário, 1 ou 2 comentários ou dúvidas. Sem dúvida. Aqui, deixa eu ver, tem alguma coisa no chat. A vida familiar é a base da sociedade. Isso mesmo, Ana Má. Que é o que fala ali, né? Que se você está bem em família, você vai bem no seu trabalho. Como religião, você vai bem, se dá melhor na sociedade, se harmoniza, se consegue ter a relação com Deus, principalmente se a família te passa esses valores, né? Eu achei difícil essa parte aqui de você entender, mas aqui algumas religiões têm Deus, né, no cerne, algumas é mais o ser humano, e outras é mais, assim, a ciência e a natureza. Continuando, os aspectos sociais da religião. A religião é uma experiência espiritual exclusivamente pessoal, conhecer a Deus como um pai. Então, essa é a religião, né, verdadeira. O fato de o homem ser gregário determina forçosamente que os grupos religiosos venham à existência. Então, olha, não tem como, esses grupos religiosos, eles vêm. O que acontece é esses grupos religiosos dependem muito de uma liderança inteligente. Então, quer dizer, os grupos religiosos acontecem fatalmente, mas
depende da liderança, eles são conduzidos de tal e tal maneira. A religião tem sido sempre um agente conservador da moral e estabilizador da sociedade. E isso ainda é verdade. Não obstante, muitos socialistas e humanistas modernos ensinarem o contrário. Então, independente disso, ainda conserva uma moralidade a religião. A religião de Jesus é a influência mais dinâmica que jamais estimulou a raça humana. Jesus abalou a tradição, destruiu o dogma e convocou a humanidade à realização dos seus ideais mais elevados, no tempo e na eternidade. Ser perfeito como o próprio Pai no céu é perfeito. Então, Jesus veio nos trazer a religião como deve ser. A doutrina da depravação total do homem destruiu muito do potencial que a religião tem para produzir as repercussões sociais, de natureza elevadora e de valor de inspiração. Jesus procurou restaurar a dignidade do homem quando declarou que todos os homens são filhos de Deus. Qualquer crença religiosa que seja eficaz na espiritualização do crente, certamente terá repercussões poderosas na vida social de tal religioso. A experiência religiosa, infalivelmente, produz os frutos do Espírito na vida diária do mortal que é guiado pelo Espírito. Jesus não exigiu que os seus seguidores se reunissem periodicamente e recitassem fórmulas rituais indicadoras das suas crenças comuns. Ele apenas ordenou que se reunissem para fazer algo, factualmente, compartilhar da ceia comunitária em lembrança de sua vida de auto-outorga e orante. E isso nós fazemos, às vezes, principalmente nos encontros, né? Então, vou fazer assim, se alguém tiver algum comentário, tá? Pede para falar ou fala, tá bom? A religião institucional. Opa! Alguém quer comentar? Era só voltando lá no outro slide, Leila, por favor. Do anterior? No anterior, por favor. Quando diz aí, no primeiro parágrafo, né, que a doutrina da depravação total do homem destruiu muito do potencial que a religião tem de produzir as repercussões sociais da natureza. Muitas religiões, algumas cristãs, né, falando sobre a doutrina da depravação ou do pecado original, aí muitos interpretam que se você não é da minha religião, você não é filho de Deus. Você tem que se tornar filho de Deus para vir para a minha religião. Tem essas coisas que as igrejas, as religiões ensinam, que é tão difícil tirar essa crença, né, de que se a pessoa não é da religião, não é filho de Deus. Vai ser difícil, né, de arrancar esse conceito da mente das pessoas, né? Porque, como está aqui, né, quando Jesus procurou restaurar a dignidade do homem, quando declarou que todos os homens são filhos de Deus. Então, vai de encontro questiona, né, essa ideia de que se você não é da religião, da minha religião, você não é filho de Deus, tem que se batizar, tem que ser da igreja, né? Tem isso também. Vai ser muito difícil tirar esse conceito, né, da mente da cristandade, né? E aos poucos a gente vai tentando, né, mudar a ideia, né, de que todos somos filhos de Deus, né? E se ele ensinou o Pai Nosso, né, ensinou a todos a rezarem, a orarem o Pai Nosso, e todos podem chamar Deus de Pai, então isso denota que somos filhos todos de Deus, né, Liliana? Isso. Verdade. E como é bom saber que somos filhos de Deus, muito bom. Sim. Porque eu tinha ideia assim, nossa, filho de Deus é só Jesus. Eu me colocava como filha de Deus. Então, ali, a religião institucional. O sectarismo é uma doença da religião institucionalizada, enquanto o dogmatismo é uma escravização da natureza espiritual,
De longe, é melhor ter uma religião sem uma igreja do que uma igreja sem religião. O tumulto religioso do século XX não indica em si e por si uma decadência espiritual. A confusão vem antes do crescimento, tanto quanto antes da destruição. Então, aqui ele fala em dogma, né? E, não sei, eu fui procurar dogma, porque às vezes você tem uma ideia de dogma equivocado. Então, ali tem assim, um dogma no campo filosófico é uma crença doutrina imposta, que não admite contestação. No campo religioso, é uma verdade divina, revelada e acatada pelos fiéis. Então, geralmente se fala em dogma na Igreja Católica, né? E tem alguns dogmas. Mas não só na religião, se fala também na filosofia, e tem dogmas na ciência também, viu? Umas coisas que parecem dogmas. Aí o termo sectarismo, usado geralmente com conotação negativa e pejorativa. Vem do latim sectario, que em sentido estrito se aplica ao seguidor de uma seita, mas pode também denotar zelo ou apego exagerado a um ponto de vista, visão estreita, intolerante ou intransigente. Muitas seitas, religiões e grupos ideológicos são obstinados e inflexíveis na defesa de suas doutrinas. O termo vale também ao indivíduo fechado ao diabo. Então, depois aqui eu coloquei, vocês vão ver uma seita, né? Eles vão falar mais um pouquinho sobre seita. Lília. Oi. Me dá uma sensação que eu estou na época de Jesus em relação às religiões. Sim. Como isso? Eu me especializo no conhecimento, eu interpreto conforme o meu olhar, o meu saber, faço comparações, analiso de uma forma lógica e inteligente, ego, e eu vivo acreditando naquilo. E eu convenço os outros que esse meu olhar, essa minha forma é a verdade. O que está escrito ali é isso que eu estou entendendo. Do sectarismo? Então, não, eu estou falando hoje, né? Hoje, a religião. A religião. E aí você acaba atingindo o sectarismo. Porque aquele segmento acredita ele pegou a palavra, interpretou da forma dele, conforme a cultura dele, as crenças, os preconceitos. Então, um grupo de pessoas que acreditam naquilo, na forma como aquele líder ou aquele grupo de pessoas convenceram os outros, andam no lado B, o outro já interpretou de outra forma, anda no lado C, o outro no lado D, e aí é o que ele falou, você não é filho de Deus, não, a minha religião é melhor. Não, a sua não é, a sua não leva, a minha leva, a minha... Isso. Então, eu acho que esse sectarismo tem talvez uma origem por aí, e que nós parece que não avançamos em relação à época de Jesus, e parece que nós estamos piores, porque nós temos outras ferramentas, como a tecnologia, que, em vez de facilitar, pode estar até piorando, eu não sei. Porque as pessoas, nós estamos num momento de transição, ali o livro deixa claro, né? E esse momento, ele vai ser tumultuoso mesmo. Quando você fala, eu tenho uma sensação que eu estou dentro de uma piscina cheia de coisas e eu tenho que sair dessa piscina. Essa sensação, você vai falando, vai apresentando, e eu vou... eu estou vendo que eu estou nesse cenário atual e eu estou enrolada nisso aí tudo, você está entendendo? Entendi. Mas você já vai aprender a sair da piscina. Acho que no final da apresentação. Não, aonde Deus me pôs para servi-lo, eu nem sabia que existia, foi via espiritual, como Urântia. E tudo que está dizendo de religião lá é exatamente isso, a religião que tem que ser. Foi Deus que me colocou lá, eu nem sabia que existia esse lugar. Sim. Está batendo com o lugar onde ele me colocou. Acho que agora
Quem levantou? Alguém levantou a mão, a Vânia. Eu. Eu a respeito do dogma. Você podia colocar ali novamente na tela? Aí o dogma. Isso. No campo religioso é uma verdade divina revelada e acatada pelos fiéis. Isso. O livro de poderia ser considerado como dogma? Eu acho que se você... Pois é, muita coisa, porque você veja, é uma realidade de fé. Eu perguntei para alguém aqui, para o Cido aqui em casa, porque ele conhece a religião de certa maneira, o que era dogma, e ele disse que é uma realidade de fé, que você aceita porque você não entende muito bem. Então, daí você aceita porque é uma coisa vinda divinamente, né? Uma verdade, como verdade divina. Eu acho que o livro de Urantia, para mim, não é um dogma. Ele é uma bússola, ele é um orientador. Né? Ele nos mostra a verdade, mas ele não é um livro de dogma para mim. Ele não, a impressão que dá é que também, né? Porque ele diz que a verdade é uma verdade que a gente consegue, é uma verdade, o que o livro fala, que ele revela, a gente sente isso com verdade, mas não que você vá dizer assim, não, isso é verdade, agora é um livro de Urantia, você vai discutir com outra pessoa, você vai obrigar ela a aceitar aquela verdade. Ela é uma coisa pessoal, ela aceita se quiser, isso é uma coisa com o revelador dela, né? E você sabe que a verdade é uma verdade, vamos dizer assim, ainda que nós conseguimos entender agora, porque existem mais verdades que nós vamos entender posteriormente. Eu vejo assim, Vânia. Não só estou colocando porque aí a palavra está dito aí no campo religioso. Isso, verdade divina, né? O livro de Urantia é uma verdade divina, uma verdade revelada e é acatada pelos fiéis. Que é acatada. Aqui, eu acho que, então, ela poderia ser considerada dogma para cada um dos fiéis que aceitam, né? Isso, mas ela não é... Mas, geralmente, o dogma, vamos dizer assim, na religião, ele é imposto, né? Ele é imposto. Se você não acredita... Até eu perguntei, e se eu não acreditar na virgindade de Maria, que é um dogma da Igreja Católica? Então você está fora. Você está fora. Você não acredita, ou acredita em tudo, ou não acredita. E eu acho que sim. Então, assim, não é tanto ao céu, nem a história do batismo. Não, ou você é batizado, se não for batizado, minha filha está... Já não está certo, né? Vânia, aí está dizendo que o dogmatismo é uma escravização da natureza espiritual. Eu acho que o livro de Urantia, como uma verdade divina revelada, né, acatada por nós que acreditamos, né, nessa revelação, ela não está nos escravizando, né, espiritualmente a nossa natureza, mas ela está nos libertando, né, de muitos preconceitos, muitos ismos, muitas intolerâncias, e faz a gente se tornar mais plural, né, e mais dócil, né, com a fé dos outros demais, né? De maneira que podemos dogmatizar o livro como uma verdade não... Você não pode contestar, né? Não pode contestar. Então, acredito que essa liberdade que temos como leitores, enquanto leitores, temos a liberdade de questionar, né? Mas se está escrito aquilo ali, é aquilo, né? E pronto, né? Acho que a gente tem que
aceitar, né, essa verdade revelada, né? Uhum. Eu acho que só que confundiu um pouco foi a origem da palavra aqui. A gente eu coloquei aqui a origem da palavra, né? Tá ok. Desculpa aí a interrupção. Tá bom, não tem problema. Viu? Por favor, uma outra definição que tem aqui no dicionário, por exemplo, diz, ó, dogma é qualquer doutrina de caráter indiscutível. Ou seja, você não pode discutir nem dentro da religião. É o contrário do que a gente está fazendo aqui no livro de Urântia, né? A gente está aqui discutindo. Sim. E o livro de Urântia, para mim, é uma coisa mais coerente que eu já encontrei até hoje com relação à religião, à explicação do universo, né? Então, são coisas que a gente está aqui estudando. Então, quando você está estudando, você está discutindo as situações, as coerências, não, ou seja, a gente não está aceitando cegamente. É tanto que a gente está formando grupos de estudos, né? E aqui não tem um papa, esse cara aqui sabe tudo, ele manda enrolando, ele, né, o grau dele dentro da instituição de estudo é esse, né? A gente estamos abertos aqui para discutir as ideias. Né? Claro que pode ter um ponto de alguém que quiser, não, isso aqui é um dogma, mas aí já é um nível muito profundo que realmente chega a ser até muito transliteral para a pessoa que fala sobre aquilo, né? É verdade. Então vamos continuar um pouquinho mais aqui. Há um propósito de fato na socialização da religião. E o propósito das atividades religiosas grupais propósito das atividades religiosas grupais dramatizar as lealdades à religião, exagerar as seduções da verdade, da beleza e da bondade, fomentar as atrações dos valores supremos, elevar os serviços feitos na fraternidade altruísta, glorificar os potenciais da vida familiar, olha quanta coisa legal, promover a educação religiosa, prover o conselho sábio e orientação espiritual, e encorajar a adoração grupal. E todas as religiões vivas encorajam a amizade humana, conservam a moralidade, promovem o bem-estar da comunidade e facilitam a disseminação do evangelho essencial e suas respectivas mensagens da salvação eterna. Então, todas têm essas características positivas. Porém, no entanto, quando a religião torna-se institucionalizada, o seu poder para o bem fica reduzido, ao passo que as possibilidades para o mal se tornam grandemente multiplicadas. Os perigos da religião formalizada são a fixação das crenças e a cristalização dos sentimentos, a acumulação de direitos e interesses adquiridos, com o crescimento da secularização, a tendência para a padronização e a fossilização da verdade, que é o tal do dogma, né? Então, aqui eu coloquei duas palavrinhas, fossilização, que é petrificação, atraso, regressão, e cristalização, que é a paralisação, imobilização e permanência, o que não pode acontecer, como nós vimos no início desta apresentação. Aí, outro erro, vamos dizer assim, né? O desvio da religião para o serviço da igreja, ao invés do serviço de Deus. A inclinação dos líderes para tornar-se administradores, em vez de ministradores. Então, eles se preocupam mais com a administração da igreja do que em ministrar aos seus fiéis. A tendência a formar seitas e divisões competitivas, que é o que a Isabela estava falando, né? O tanto de seitas, a última aqui, eu coloquei aqui como exemplo a cientologia, que é uma seita dos famosos nos Estados Unidos, né? Que é dita como uma seita, mas eles consideram uma religião. Então, ali eu coloquei seita, seccionar, dividir, sectar. De forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema físico, filosófico, religioso, político, divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominantes. Então, elas são, a princípio, seitas.
e elas também têm o perigo da padronização e a fossilização da verdade. Então, aqui eu coloquei que, né, então tem os líderes, que eles são os conservadores e eles que padronizam a verdade daquele momento para todos os fiéis. A afirmação da atitude aristocrática, tipo povo escolhido. Então, a minha religião é verdadeira porque eu sou o povo escolhido. E muitos se acham o escolhido. O estímulo ao surgimento de ideias falsas e exageradas sobre o sagrado. Então, sagrado quer dizer relativo a Deus, à religião, ao culto, aos ritos religiosos, sacro-santo. Então, é sagrado, a Bíblia é sagrada, as construções são sagradas, as imagens são sagradas. Então, esse exagero do sagrado. A transformação da religião em algo rotineiro e a petrificação da adoração. E vira tão rotineiro que as pessoas nem sabem mais o que estão fazendo. Vão aos cultos e missas por obrigação, porque senão tem perigo de ir para o inferno. Não tem mais, aquilo não tem mais muita lógica, mas vamos do mesmo jeito. A tendência a venerar o passado e ignorar as solicitações do presente. Então, fica-se só no passado, ai, como era bom, e não se pensa no presente e soluções para o presente. Né? Então, nós temos algumas religiões que se fixam muito no passado, principalmente aquelas que até fazem oferendas aos mortos, né? E os santos ficam glorificando. O fracasso em fazer interpretações atuais da religião. Então, elas fracassam nisso. Elas não pensam assim, como que a religião poderia servir a esta humanidade? Como que ela poderia agir agora, nesta humanidade, onde se encontra? O envolvimento com as funções das instituições seculares. O que é seculares? Antigo, mundano, profano, laico, leigo, temporal. Então, quer dizer, isso nós já discutimos, né? Então, aqui, geralmente, religião e política muitas vezes se encontram aí. A criação do mal, que é a discriminação por castas religiosas. Então, aqui, as castas são um sistema social de divisões rígidas e natureza hereditária, sendo os direitos transmitidos por laços de sangue. Então, quer dizer, nós temos castas muito definidas, por exemplo, em religiões da Índia. Castas, classe de pessoas que se distingue das demais por privilégios. Então, muitas vezes, os pastores, os padres, bispos formam um tipo de casta também. Se bem que não são hereditárias, mas não precisam ser. O perigo da religião transformar-se num juiz ortodoxo intolerante. Então, essas palavras aqui, né? Intolerância, que nós vemos muito ainda. Pessoa que não perdoa, não tolera ou não aceita erros e falhas. Que não aceita uma opinião contrária à sua. É uma pessoa intolerante. Ortodoxa, rigorosa, rígida, rigoroso, que segue estritamente as normas, quer dizer, eu não posso sair daqui das normas, eu vou seguir as normas, mesmo que eu acho que elas são erradas, mas eu estou seguindo, sem pensar, sem raciocinar. Pessoas intolerantes e ainda juiz, julga, condena e pronto. Então, esse tem esse perigo, né? O fracasso em manter vivo o interesse da juventude aventurosa e a perda gradativa da mensagem salvadora do Evangelho da Salvação Eterna. Então, aqui eu coloquei um jovem, né, rezando, orando, meditando na igreja. Depois eu coloquei também, eu achei aqui um exemplo aqui da influência das diferentes figuras na vida dos jovens. Então, vejam aqui. Os pais, parents, aqui é pais, tá? Os pais, olha como eles têm influência, a percentagem de influência nos jovens, atualmente. Os amigos vêm em segundo lugar. Depois vêm os políticos, vêm as marcas,
brands, marcas, né? Depois vem as celebridades e, por último, vem os líderes religiosos. Então, os jovens estão assim. Então, olha a importância da família na formação dos jovens. Nós, apesar da amizade vir ali já em segundo lugar, mas ainda a família é o principal. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essas negatividades, essas questões negativas? Alguma pergunta? Posso falar, Lilian? Pode. Você teve um slide que você falou da cristalização, né? Sim. E você pode colocar lá só para eu dar uma, por gentileza, se puder. Se não puder, eu comento de qualquer forma. Tá. Então, vai por comentando que é que os eu vou reveladores colocando. falam isso? Porque se você... Fique tranquila, não se preocupe. Tá. Se a gente se coloca exatamente nesta padronização, você não vai fluir em direção ao Pai. Né? Por isso essa palavra, quem cristaliza vira pedra. Então, se você não fluir em direção ao Pai, o seu ajustador do pensamento não vai conseguir fazer um funcionamento de uma maneira ideal para a gente seguir ao Pai. Aí depois eu pensei o seguinte, o evangelho vivo, Jesus já falava sobre isso, não é? O que nós estamos vendo aí é exatamente aquilo que Jesus ensinou de não fazermos, não é? Não sermos políticos, não se envolva com política. Lembra os ensinamentos que ele fez aos discípulos? Não se envolvam com a política. Não se coloquem em situações em que você vai ter que se justificar perante a justiça. Deixa que a justiça cuidem os juízes. Não é o nosso papel. O nosso papel é cuidarmos da nossa fé enquanto pessoas, enquanto coletividade. E isso só pode acontecer com essa tomada de consciência, né? A religião é importante quando a gente congrega dessa maneira raciocinada. Então, eu penso que o evangelho vivo é exatamente isso aí que Micael veio trazer para a gente. Né? Isso os ajustadores, e que a gente tem que redescobrir, né, Ana? Querem... A gente tem que praticar, não é? Dentro da gente. É isso mesmo. Obrigada, Lívia. Obrigada. Muito obrigada. É a redescoberta, né, Então, vamos agora para os finalmente. Porque já chegou a hora. E eu pus do começo. Ai, meu Deus. Aí. Do slide atual. Então, agora vamos ver aqui a contribuição da religião. Então, eu procurei aqui porque eu vi esses símbolos, né? Então, aqui tem o símbolo do hinduísmo, que é o símbolo do islamismo, que esse aqui é do islamismo, cristianismo, judaísmo, que é a estrela, do shintoísmo, taoísmo, confucionismo, e esse aqui que eu digo, nossa, mas o que é essa roda aqui, né? Do budismo, muito interessante. Depois aqui tem as explicações de cada um dos símbolos. Pois ali. Embora as igrejas e todos os outros grupos religiosos devam permanecer distantes de todas as atividades seculares, ao mesmo tempo a religião não deve fazer nada para impedir ou retardar a coordenação social das instituições humanas. A vida deve continuar a crescer na sua significação, o homem deve continuar a sua reforma da filosofia e o seu esclarecimento da religião. Então, não devem ser impedidos, né? O homem deve evoluir.
A ciência política deve efetuar a reconstrução da economia e da indústria por meio das técnicas que aprende das ciências sociais e pela luz do discernimento interior e dos motivos proporcionados pelo viver religioso. Em toda reconstrução social, a religião proporciona uma lealdade estabilizadora, um objetivo transcendente e uma meta firme, que permanece além e acima do objetivo imediato temporal. Nos centros das confusões de um meio ambiente que se transforma rapidamente, o homem imortal necessita da sustentação de uma vasta perspectiva cósmica. Então, essa questão de você ter essa ligação com Deus, a religião, ele vai te dar oportunidades de você passar por toda essa transformação mais tranquilamente. A religião inspira o homem a viver corajosa e jubilosamente na face da terra. Ela reúne a paciência e a paixão, a luz do discernimento interior e o zelo, a compaixão e o poder, os ideais e a energia. O homem nunca poderá decidir sabiamente sobre as questões temporais, nem transcender o egoísmo dos interesses pessoais, a menos que medite na presença real da soberania de Deus e conte com as realidades dos significados divinos e valores espirituais. Então, se você tem algum problema, se você não sabe o que fazer, você vai ter que parar e conversar com Deus. A interdependência econômica e a irmandade social irão finalmente conduzir à fraternidade. Olha que interessante isso. A interdependência econômica e a irmandade social. O homem é naturalmente um sonhador, mas a ciência está convocando-o a ser sensato, de modo que a religião possa em breve estimulá-lo com muito menos perigo de precipitar ações fanáticas nele. Então, nós vamos sair do fanatismo através da ciência. A ciência vai explicar muita coisa. As necessidades econômicas atrelam o homem à realidade. E a experiência religiosa pessoal coloca esse mesmo homem frente a frente com as realidades eternas de uma cidadania cósmica sempre em expansão e progresso. Porque o progresso não para, não adianta a gente pensar que vai viver no mesmo mundo que viveu hoje, daqui uns 10 anos. A religião contribui para o progresso de todos, fomentando o crescimento de cada indivíduo, e o progresso de cada um é aumentado por meio da realização de todos. Então, esse aqui eu peguei do documento 100, porque é interessante, quando cada indivíduo progride, também o todo vai progredir, por consequência, porque nós vivemos em comunidade. Deveis ter sempre em mente que a verdadeira religião existe para vos fazer conhecer a Deus, como vosso Pai, e ao homem como vosso irmão. Essa é a verdadeira religião. A religião não é uma crença escrava em ameaças de punição, nem em promessas mágicas de recompensas místicas futuras. E esse nós temos que ter em mente, né? E terminamos. Então, agora eu abro para os comentários e dúvidas. Obrigado, Lilian. Muito legal. Muito legal mesmo, adorei. Obrigada. Obrigado, Lilian. Obrigada, Lilian. Então, os problemas existem, né? Mas os problemas da religião existem, mas se nós vivemos a religião pessoal, aonde estivermos, nós estaremos muito mais felizes, confortados e prontos, né? Para fazer essa revolução de amor. Neemias. Então, lá atrás, tinha ficado uma questão, eu achei melhor não interferir na hora. Tá, do dogma? Não, a questão da política, né? Ah, tá. Porque me pareceu que a ideia é que o verdadeiro religioso, ele não deve se envolver em política. Mas eu entendo, assim, que a religião ou as instituições realmente não devem se promiscuir com a política. Mas eu creio que os cidadãos, individualmente, sim, devem se envolver.
Porque eu entendo que, se a gente for pensar num cenário ideal e numa evolução do planeta Terra, imagina a seguinte situação: cada vez mais pessoas praticando a verdadeira religião e cada vez menos pessoas se envolvendo na política. E a política vai ficando cada vez mais a cargo das pessoas inferiores, espiritualmente e moralmente. Então, acho que as pessoas de bem, as pessoas que têm uma visão de mundo, deveria sim se envolver na política, senão a gente vai continuar sempre à mercê dos ratos, né, das ratazanas, que é o que acontece no nosso país, principalmente. As pessoas de bem não se envolvem e eles fazem a festa. Então, o que você pensa sobre isso? Não, eu concordo, porque eu vejo que como igreja não deve se envolver, mas como cidadão, sim. Se você viver a religião, você pode, não como igreja, né? Mas como religioso, você pode levar o amor, vamos dizer assim, né? A fraternidade à política. Os princípios religiosos, política, mas não, tanto que já influenciou bastante, a religião de Jesus já influenciou bastante na nossa sociedade, nas leis, até como princípios de vida dos cidadãos religiosos, não tanto como igreja. Eu vejo assim, na religião, atualmente, a maioria das religiões levam, né? Você aprende nas religiões aqueles princípios de amor e leva ali para o meio onde você vive. Mas não como instituição religiosa, por exemplo. Vamos dizer que a religião agora, tem algumas religiões que querem entrar lá dentro do Congresso como religião, né? E impor algumas normas lá como religião, ou levar a religião lá. Não é a religião. Eu acho que tem um momento, tanto a igreja em si formada daquela religião tem um momento na sua igreja lá, mas não que tenha que levar a religião para dentro do Congresso ou para dentro da escola, porque cada um tem uma visão de religião e nós temos que conviver com essas visões, né? Na espiritualidade, no amor, na fraternidade. Mas os conceitos religiosos devem ir para todos os cantos. Esse argumento do pessoal dizer que o governo tem que ser laico, que não pode misturar religião com política, como é que a gente deveria se portar diante disso, desse laicismo pregado por muitos? Como é que deveríamos, então, se... eu acredito que está certo, porque senão todas as... eu acredito que está certo, porque senão todas as religiões iriam competir para estar lá. Olha, então a religião agora vai ter um viés católico. Então todo mundo é que nem algumas teocracias, né? Como vivem as teocracias. Então você tem que, se você não acredita, então você está fora da lei. Então, por exemplo, se o catolicismo fosse a religião predominante do governo, todo mundo teria que acreditar nisso, senão estaria fora da lei. Entendeu? Vira lei daí. Por isso que não dá, tem que ser laico. Já tem um projeto do Supremo Tribunal, né, de proibir pessoas religiosas se candidatarem a cargos eletivos públicos, né? Pessoas, assim... Que vão propagar a sua religião lá. Pois é um projeto. Em vez de fazer lei, vão tentar fazer com que a sua religião prevaleça, é isso? Quem sabe, né? Tem esse perigo. Eu acho que nós podemos nos posicionar politicamente, sim, né? Mas assim, com princípios cristãos, né? Então, pode entrar na política e tal, né? Tu tem uma moral cristã, que eu acho que é isso que, na verdade, a gente tem que dar esse exemplo cristão, né? Mas acho que pode participar, sim. Eu acho que quando Jesus falou a respeito, né, desse tema aí, ele estava dizendo também para
pessoas que, quando aprendem ali o evangelho, elas vão, querendo ou não, se tornar líderes. Igual aqui, tem várias pessoas que provavelmente vão se tornar alguns líderes religiosos dentro da sua sociedade, ali dentro da sua quadra, da sua rua. E, querendo ou não, o fato de participar da política, ela vai ter que se posicionar de uma maneira, né? Hoje em dia a gente vê tudo polarizado, mas vamos supor, né? Dessa forma, só para exemplificar, ou de direita ou de esquerda. E assim ele acaba se colocando, né, favorável a alguns e desfavorável a outros, sendo que ele tem que ter, né, a meta dele é diferente, né? Não é só a meta de defender o lado de pensamento democrata ou o outro progressista, não seria isso. Eu acho que Jesus estava mostrando para as pessoas assim que elas deveriam sim se preocupar com o reino celestial, porque as coisas materiais elas iriam passar rapidamente e ficariam ali. Quanto mais você está ali no meio daquelas coisas, você já vai, querendo ou não, você vai ter que medir palavras muitas vezes ao falar de alguma coisa para uma pessoa que é mais progressista, porque eles não aceitam todas as coisas. Então, assim, você vai querer jogar o jogo do politicamente correto e aí você vai colocar como preço desse jogo do politicamente correto a verdade. E isso aí é inexcusável, né? Não tem nem o que falar. É delicado, porque eu sei que, por exemplo, na religião, os líderes, ou eles trabalham pela religião, ou eles... Porque Jesus, quando falou de não se misturar, ele estava falando para os apóstolos. Lilian. Então, se você vai em nome da igreja, na religião católica, os padres, eles não podem se candidatar a cargos políticos. Nem padre, nem bispo, não pode. Eu vejo só os fiéis sim. Pois é, eu vejo, né, eu tenho um sentimento de que Jesus, pelo menos a pessoa que lê o livro de Urântia, ela já se torna como uma referência, como um líder, como uma pessoa assim, líder no sentido de que eu sou um facilitador para outras pessoas, entendeu? E o livro de Urântia, querendo ou não, ele tem ali a forma que ele tem de apresentar as coisas, é uma forma que ela segue uma lógica e aquilo não pode ser mudado. E essa forma, a gente sabe perfeitamente que ela se choca com algumas maneiras políticas de se posicionarem, de pensar. Então, assim, eu acredito que a pessoa que almeja servir a Deus, almeja se doar cada vez mais para essa obra excelsa, eu acho que o certo para ela é se manter realmente longe de qualquer envolvimento político, né? E falou assim, meu reino não é desse mundo, busque o meu reino. Seria mais ou menos isso. Adriano, só para ilustrar o que você está falando, a gente tem que lembrar aquele ensinamento, né? Quando Jesus foi levar Judá para ser batizado, teve um evento em que o irmão dele, o caçula, teve um problema com um soldado romano e que ele foi para a cadeia. E Jesus passou a noite inteira e o outro dia acompanhando o irmão que estava na cadeia. O irmão perdeu o batismo. Um outro período em que ele foi batizado, não sei se vocês conhecem, lembra dessa passagem do livro de Urântia. E Jesus, ele tinha toda uma autoridade, mas ele se submetia às leis, né? Ele sabia o tempo que ele estava ali e sabia que o papel dele não era político. Então, esse é o exemplo que a gente tem que dar. Nós temos que ser cidadãos, sim, corretos, sim, mas a gente tem que fazer uma escolha, não é? E não usar a religião como abre caminhos para a política. Porque tem muita gente que está fazendo isso. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou lembrando essa passagem. Porque, inclusive, Jesus falou assim, para ajudar. O soldado mexeu com uma das moças que estavam acompanhando eles nessa viagem e Jesus alertou a ele, não mexa, deixe passar. E Judá era muito de sangue quente e não deixou. E Jesus passou aquilo ali, entendeu?
O irmão foi para a cadeia, ficou preso, teve que ir para a autoridade, à frente dos governantes, explicar que era um rapaz jovem e tal. Mas esse é das passagens que ilustra como a gente tem que se comportar diante dessas situações da nossa sociedade. Eu tiro por mim mesmo. Essa última eleição que teve, cara, eu aprendi muito com ela. Eu aprendi muito com ela, porque eu falei assim, gente, para que eu tô, né? Eu achei que seria justo defender candidato tal. O que eu consegui foi inimizades com pessoas que muitas vezes são alvo de oração para muitas vezes eu ensinar o evangelho para elas. E hoje essas pessoas ganharam de sabor porque eu me posicionei com relação a uma pessoa que nem, assim... Que a gente gosta e que você vai levar um tempo para você formar essa ponte novamente para você chegar a outro. É por isso que a gente não tem me envolvo mais desse jeito. Essa ideia clara. Quando a gente toma esse posicionamento, é o seu posicionamento ou diante do outro, da política. Você está levantando que bandeira, não é? E a sua vida espiritual? Porque ele escolheu, o político escolheu a vida dele. Mas eu vou aceitar a vida dele para o meu modelo? Ainda mais porque quando a sua meta é atingir aquela pessoa com o evangelho, né? Você então, chega para ela e depois, com que cara você vai falar para ela sobre Jesus? Fala, que Jesus o quê? Você é um fascista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu não... Ou você é um comunista, sei lá. Vote o que você quiser. A gente, às vezes, discute a política porque a gente está vivendo numa sociedade. Mas levantar bandeiras, entendeu? Não, isso vai nos enfraquecer, gente. Com certeza. Jesus nos ensinou isso. É só isso que eu queria falar. Entendeu? Porque a gente tem que fazer dos ensinamentos, eu faço desses ensinamentos algo prático para a minha vida. Né? Se ele que podia bater de frente, não fez. Maria queria que ele fosse, né, um líder político. Ele disse, esse não é o meu reino. Então, são essas coisas que estão assim, entre linhas, e que os ajustadores do pensamento estão nos falando, e que às vezes a gente está assim, divagando. Está ali, ó. Não tem o que você interpretar mais do que isso. Mas não então, eu vejo assim, ó. Para os disseminadores do livro de Urântia, realmente é bem, não sei se perigoso, mas é bem delicado você se posicionar politicamente. Porque você respeita o outro, não sei, eu acho meio perigoso. E às vezes você cria mesmo inimizades que até dividem a comunidade. Então, eu não sei, você pode até dizer, ó, para quem que você, a pessoa, para quem você vai, eu voto para fulano de tal. Você pode até, mas não que você vá dizer, mas eu te respeito. Você pode dizer, eu respeito você. Se você acha que o outro partido é melhor, né, então cada um tem a sua opinião. Respeito a tua, você respeita a minha e assim a gente vive. Mas você defender a ferro e fogo uma bandeira é delicado, você pode até fazer, mas é como o Adriano falou, depois como é que você vai falar de Jesus, porque muitas vezes quem você votou vai errar. Ou você é fascista ou você é comunista, não tem por onde sair daí, né? O Henrique está de mão levantada aí, já tem uns 15 minutos. Desculpe, Henrique, desculpe. Desculpa, eu não sei levantar essa mãozinha. Tá. Parece. É que eu tô vendo onde você está. Eu não sei como é que faz. Eu não sei como é que faz para levantar essa mãozinha. Não, isso pode. Então você fala depois o Neemias. Não, sobre Jesus não interferir na nossa política, na nossa economia, nas nossas mazelas sociais, políticas, econômicas, etc. Não era papel de Jesus corrigir os rumos políticos, econômicos e sociais da nossa época. Nós somos uma sociedade em evolução e não era esse o trabalho de Jesus, de vir dizer qual é
o governo certo, de qual é a maneira certa de conduzir a economia. Se ele fizesse isso, ele estaria interferindo indevidamente no nosso processo evolutivo. Então, não cabia a Jesus entrar nesse mérito, nessas questões. Mas cabia, sim, fazer o que ele fez, de buscar a elevação social, a elevação espiritual do ser humano, do homem. Porque aí é que reside a transformação do homem, e transformando o homem, transformar a sociedade, transformar a civilização. Então, na medida em que Jesus fosse ou foi capaz de inspirar o homem para se desenvolver e se elevar espiritualmente, ele contribuiu para que esses indivíduos, de alguma forma, melhorassem o mundo social, política e economicamente. É lógico que essa evolução não acabou e não foi interrompida. E é claro que nós temos, sim, como indivíduos, não como religião, nos envolver nos processos que envolvem a política, a economia, a sociedade. Nós não temos que levar a religião lá para dentro. Até porque o livro mesmo, os reveladores aí mesmo estão nos dizendo, olha, a gente precisa se ajustar às demandas da sociedade, da civilização. Nós estamos sempre em constante transformação, em constante evolução. Então, o governo tem que prover e atender às demandas da sociedade, às aspirações da sociedade, que podem ou não ter conotações religiosas. Mas é muito ruim quando, com o secretismo que nós temos no mundo, com essa multiplicidade de religiões, permitir que uma instituição qualquer religiosa dite as leis do país. Então, nós vamos entrar, ou da sociedade, nós vamos entrar no mérito se divórcio pode existir ou não, se aborto pode ter ou não, se isso, se aquilo. Então, assim, a sociedade, ela tem, em cada momento, demandas que não estão necessariamente alinhadas com uma determinada sociedade, com uma determinada religião. Então, o indivíduo que é conhecedor de Deus, que é conhecedor da Irmandade, que é conhecedor do reino de Deus, e tem essa iluminação, essa elevação espiritual, deve sim participar política e socialmente, tentando ajudar a transformar o meio onde ele se encontra. Mas não transformar a cabeça das pessoas, porque a gente não transfere isso para ninguém. Você tem que atuar como um elemento de mudança, como um elemento transformador, assim como Jesus foi entre nós. Jesus nunca entrou no mérito se tinha que pagar imposto ou não. Então, assim, esse mérito nós não devemos levar para a política, que é uma outra coisa. Né? É ali que nós temos que discutir isso. Então, desculpa, eu me alonguei muito, mas essa é a maneira como eu vejo. Nós temos que participar, mas não como instituição religiosa. Né? Sim. Obrigada. Nemias. Então, é porque às vezes a gente utiliza exemplos da vida de Jesus como se fosse para nós. E alguns aspectos da vida de Jesus nós não devemos seguir. Jesus, por exemplo, não podia se casar, não podia ter filhos. E a gente não deve seguir esse exemplo. Estou dando esse exemplo só para a gente entender que Jesus não veio aqui para atuar politicamente, ele não veio aqui para transformar o mundo econômico e material, ele veio aqui para implementar o reino de Deus. Né? Agora, nós como cidadãos do planeta Terra, nós temos, além de fazer parte do reino de Deus, nós temos que também zelar pela evolução do nosso mundo, fazer com que o mundo seja um mundo melhor.
E eu acho que a gente não deve delegar a função política apenas aos canalhas que existem aí, que se aproveitam dela. Então, eu acho que as pessoas de bem devem, sim, se envolver e fazer a sua parte para melhorar o mundo. Agora, eu entendo também que se uma pessoa ela escolheu ser um líder religioso, ela não deve, ao mesmo tempo, ser um líder religioso e se envolver na política. Entendeu? É óbvio, porque ela vai estar usando a religião para fazer política. E isso é o que a gente vê muitas vezes, igrejas se envolvendo com política, convidando candidatos para fazer campanha política nos púlpitos, e isso é muito feio, né? E eu entendo também que as pessoas que se tornam uma referência em um movimento espiritual também deveriam se abster de se envolver na política. Mas o que eu estou dizendo é que não é que todas as pessoas boas do mundo deveria pensar que a política é uma coisa suja e as pessoas de bem não devem se meter. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que qualquer área do conhecimento humano, e a política também, ela deve evoluir para o bem. E como eu disse no primeiro exemplo que eu falei, se a gente for pensar num mundo de era de luz e vida, em que a gente terá um nível intelectual, espiritual e moral elevado, não significa que a política vai deixar de existir, né? Nações continuarão existindo, povos com seus interesses, territórios, né? Culturas, tudo isso poderá continuar existindo. A política continuará existindo porque seres autogovernáveis só numa esfera muito altíssima do universo. Nós nunca alcançaremos uma sociedade autogovernável. Nós sempre precisaremos de líderes e governantes, assim como todos os planetas têm príncipe planetário para governar esses planetas, assim como todos os sistemas. Jerusalém tem um governante, Edente, a constelação, tem governante, o universo local tem Micael como governante, o superuniverso tem governantes. Então não adianta a gente entrar numa ideia utópica de que quando a gente alcançar a perfeição, a gente não vai precisar de política, não vai precisar de governantes. A humanidade ela vai continuar precisando de tudo isso. E quem irá fazer isso? Se a gente continuar delegando isso apenas à escolha, às pessoas que se aproveitam da gente para enriquecer e fazer essa política suja que a gente vê. Então, a política é suja por quê? Porque as pessoas de bem não querem se envolver, né? E aí sobra para aqueles que estão dispostos a viver essa sujeira toda. Então, é esse o ponto. Mas eu entendo que instituições e pessoas que representam algum movimento religioso não deveriam se envolver na política. Mas é isso aí, né? Melhorar o cidadão espiritualmente e que ele também vai fazer um bom papel na política, né? Oi, Adriana. Bom, eu não penso dessa forma que o Neemias. Eu tenho um posicionamento diferente e eu entendo da seguinte maneira. Nós estamos vivendo em uma esfera que poderia ter tomado um outro rumo, mas a nossa esfera ela sofreu com algumas mazelas aí, advindas de uma corrupção nos sistemas governamentais superiores, né? A rebelião, mais especificamente. E de maneira que apenas uma transformação de dentro para fora pode ter realmente um efeito significativo no que diz respeito a uma mudança moral que vai repercutir lá dentro de uma Câmara, de um Senado. Então, o que acontece? Eu acredito que seja por isso que Jesus ele falou para os seus discípulos para eles manterem o foco na transformação do homem através do evangelho, do novo nascimento. Porque se eu quero chegar lá dentro para mudar as coisas, né, lá dentro de onde está acontecendo, participando do jogo deles, eu acredito que seria tentar achar um atalho para o caminho. É a mesma coisa que Adão e Eva tentou fazer. Então, já vamos aqui, vamos fazer por nós mesmos. Então, eu acho que o que Deus pretende para nós a gente não está aqui, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui nessa sala hoje
não são as mesmas pessoas que estavam aqui há um ano passado, há um ano, porque elas se transformaram. Então, assim, eu acho que a gente presta um trabalho muito mais eficaz se a gente se focar em ensinar a verdade do que em tentar mudar as pessoas que estão lá dentro do Senado. Mas o que vai acontecer é que você vai cair lá dentro, você vai sambar o mesmo samba que eles estiver dançando. Não tem essa, mas eu vou fazer a diferença, aí outra pessoa vai chegar e vai fazer a diferença também. Não vai acontecer isso, esquece. O que você pode fazer por aquelas pessoas é ensina a verdade para um parente delas, para o outro, e chega, né, nessa verdade, nessa libertação espiritual, para a maior quantidade de pessoas que o mundo você conseguir chegar. Porque tentar entrar lá dentro de um congresso e mudar aquilo ali é impossível. Não é assim que vai funcionar. Por isso que eu acredito que Jesus deixou claro para nós: meu reino não é desse mundo, faça apenas o que eu estou te ensinando, ensine a outras pessoas. Aí eu estou aqui ensinando, aprendendo do livro de Urântia. A minha vontade, e isso não é só para mim, isso é para todas as pessoas, seja um novo leitor, um leitor mais velho, ele quer ensinar para os outros. Mas se ele já colocou-se ali no seu posicionamento político, que ele segue esse ou aquele, ele não vai atingir todo mundo. Ele vai atingir o A ou B. Ele não vai atingir todos da mesma forma. Então, eu acho que é o seguinte, é algo bem popular isso que eu estou falando, mas pelo que eu entendi do que Jesus falou, é mais ou menos por aí. Então, nós podemos até ter diferentes visões, né, e conclusões, mas o importante é que a gente tenha o mesmo espírito. E respeite, né, respeitamos, é lógico, e é bom colocar, assim, essas visões que nós temos, né, boa noite. Essas visões que nós temos de participa, não participa, coloca, não coloca, então, mas o importante é a gente estar juntos nesse amor de Jesus, nessa fraternidade, respeitando a visão do outro e tal. E daí a gente se acha. Eu sugiro que nós, não sei se tem mais alguém para falar, mas que nós podemos continuar esse assunto no WhatsApp, né, Nemias? Quem sabe, se alguém deseja colocar alguma coisa, que já são mais que 10 horas e alguns já estão querendo se retirar, e é um assunto que é bacana também, né? Pô, agora eu queria fazer um discurso, tu vai terminar? Você quer, Flávio? Faça, então. Agora eu queria fazer um discurso aqui. Beijo de luz também, Sônia. Gostei do beijo de luz. Time over. Time over, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação. Um abraço a todo mundo. Nosso som. Eu acho que Tchau, gente. A aula de um ano de escola não poderia ter sido melhor oferecida. Parabéns, Lívia. Tá? Obrigada, parabéns a todos nós que estamos aqui na escola. Eu gosto muito. Obrigada, Lília. Muito boa noite. Suave, leve. Parabéns, Lília. Boa noite a todos. Boa noite. Dormam todos com Deus. Amém. Você também, Amém. Tânia. Você também, Tânia. Amém.